Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. Véspera de decisão. Ninguém imaginava lá na primeira rodada da Série B que o Vasco iria chegar na última rodada, ainda dependendo de um ponto para conseguir esse tão sonhado acesso para 2023. E hoje, a minha resenha por aqui é sobre um vídeo do Romário, sobre uma fala do Romário, que daqui a pouco eu vou colocar aí, vou compartilhar com vocês, para a gente poder discutir se o Romário tem razão, se o Romário não tem razão, e como que vai esse Vasco para enfrentar a equipe do Ituano amanhã. Olha, torcedor, temos muita resenha hoje por aqui. E antes de começar a debater, eu vou pedir um favor para você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, por favor, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de Facebook, enfim. Só deixe o seu like. Eu estou satisfeito só com o like. Se você conseguir aí, apertar aí e dar o like, eu agradeço. Interagir aí embaixo, deixe seu comentário. Olha, eu prometo para você que eu leio um por um e na medida do possível vou procurar interagir com vocês. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, eu escolhi, nessa véspera de decisão, essa camisa aqui, essa retrô do Vasco do ano de 1989, o ano que o Vasco conseguiu o seu bicampeonato brasileiro. E foi por esse time, o primeiro esquadrão do Vasco, que eu me apaixonei. Porque sabe aquele sonho de menino? É o Vasco de 89. Enfim, antes de eu começar aqui a falar o que eu penso de tudo que tem sido feito em relação ao Vasco nos últimos tempos, eu vou pedir para você, torcedor, uma fala rápida e curta do Romário. Presta atenção aí, torcedor. Todo o respeito que eu tenho ao Ituano, o Ituano é um time que tem que ser respeitado como todo, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Foda-se! Então, particularmente, eu considero o Romário aí o melhor jogador que já vestiu a camisa do Vasco. Não quero entrar em polêmica aqui. Se você acha o Roberto Dinamite, se você acha o Edmundo, se você acha o Juninho Pernambucano ou outro jogador, não tem problema. Eu não sou fiscal de ídolo. O maior ídolo da história do Vasco, na minha humilde opinião, é Roberto Dinamite. O melhor jogador que já vestiu a camisa do Vasco é o Romário. Mas a polêmica hoje não é essa. O que eu quero trazer aqui para o debate é que esse depoimento que o Romário trouxe lá no turno, no jogo do Vasco contra o Ituano, será que ele vale para o jogo de amanhã, essa decisão? Olha só, baixinho, talvez nos últimos tempos você não está tendo aí a possibilidade de acompanhar o Vasco tão de perto como nós, torcedores do Vasco. Infelizmente, Romário, esse Vasco aí, que tem que pegar o Ituano, e na sua história, você que jogou no Vasco de 87 e 88, que é um esquadrão, você que jogou no Vasco nos anos de 2000, 2001, que era outro timaço, praticamente uma seleção, esse Vasco, Romário, eu vou te contar algo que você já sabe. Esse Vasco não existe mais. O Vasco, campeão sul-americano de 48, do Barbosa, o melhor goleiro do mundo à época. O Vasco de Eli, Danilo e Jorge, esse Vasco não existe mais. Semana passada, eu queria aqui, na live pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, trazer duas camisas, eu que faço coleção, que gosto muito de camisas do Vasco, históricas. A camisa que um colecionador, amigo meu aqui da minha cidade, de Joinville, o Conrado Hart Jr., me ofereceu duas camisas para eu apresentar aqui para a torcida do Vasco na live pós-jogo. E uma delas é essa camisa aqui, do ano de 1977, usada pelo Dirceu. Olha só que relíquia, torcedor vascaíno. Olha que coisa mais linda do mundo é essa camisa aqui, a 11 do Dirceu de 77.
Em 77 que o Vasco foi campeão carioca, vencendo os 2 turnos. Aquele campeonato que o Mazzaropi fechou o gol, que tinha a barreira do inferno. Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Um total de 1.816 minutos sem tomar gol. Torcedor, esse Vasco, Romário, não existe mais. Romário é aquele time bicampeão carioca que foi quase base da seleção brasileira de 94, com 3 jogadores titulares que você fez parte. Esse Vasco, Romário, que atropelava todo mundo, que no Campeonato Carioca, quando jogava contra uma equipe de menor expressão, a única dúvida era saber quantos gols o Romário ia fazer e quantos gols o Roberto ia fazer. Esse Vasco acabou, infelizmente. Depois nós vimos aquela temporada de 97 a 2000, um Vasco absurdo de bom, um Vasco que era comandado pelo Edmundo, principalmente no Brasileiro de 97, o Vasco campeão da América em 98, o Vasco campeão do Rio-São Paulo em 99, o Vasco que patrolou e chegou em todas as finais de campeonatos que disputou em 2000, menos a Copa do Brasil. Esse Vasco, Romário, que você fez parte, não existe mais. E amanhã é o dia de tentar resgatar esse Vasco. Eu, que gosto de vir aqui, de falar sobre futebol, sobre tática, pegar a prancheta e o Vasco vai jogar no 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, porque o Eguinaldo vai entrar aqui, porque o Figueiredo vem pra cá, porque o Marlon Gomes, porque o Andrei tem a saída de bola e encosta aqui na frente. Amanhã, tudo isso vai ficar num segundo plano. Porque lá no início da Série B desse ano, a gente tinha a ideia que o Vasco poderia, sim, jogar um pouco de bola. Ser uma equipe assim que vencesse e convencesse o seu torcedor. Eu lembro de debates acalorados aqui no canal Atenção Vascaínos, eu e o Flávio Dias exigindo um pouco mais de futebol do Vasco, e o Emerson Rocha até criou aí um bordão, Zé Ricardo pontua. E hoje, faltando apenas uma rodada, e eu já larguei mão que essa equipe fosse jogar bem há um bom tempo. E o Vasco foi negligente, a sua diretoria foi negligente, porque o Vasco ficou um turno inteiro, desde a saída do Zé Ricardo até a entrada do Jorginho, sem um treinador. Nós tínhamos aí 9, 10 pontos de vantagem em relação aí ao 5º colocado, e a vantagem foi caindo, e quis o destino que na última rodada, o 4º e o 5º colocado fosse aí o confronto direto pela luta dessa vaga. Em algum momento, alguém criou o slogan, o acesso culposo. Olha, esse acesso culposo para o Vasco esse ano realmente cai como uma luva. Infelizmente, a gente não imaginava isso. A gente imaginava um final de campeonato muito mais tranquilo. Só que assim, torcedor, ficar agora chorando, reclamando que essa equipe poderia estar classificada, uma equipe que entrou negativamente na história do Vasco, e eu bato nessa tecla aqui porque isso precisa ficar claro, porque eu tenho medo que o Vasco suba e tenha algum tipo de glamour em cima dessa equipe ainda. Não pode ter sobre ninguém que comandou o futebol, sobre os jogadores, zero glamour, tá? Foi o acesso culposo mesmo, é porque os adversários, graças ao bom Deus, ficaram bem para trás, e se o Vasco conseguir, é muito mais por deméritos dos adversários, pelo menos é o meu pensamento, do que méritos do Vasco. Mesmo o Vasco estando aí no G4 há 33 rodadas, o que o Vasco fez força para sair desse G4 não está escrito. Só que chegou. E se chegou, é por essa camisa aqui, é pela história. Então, torcedor, de hoje de manhã até amanhã no apito final, vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer que esses jogadores não têm condição de vestir a camisa do Vasco. Vamos esquecer que a janela do meio do ano, as contratações foram as piores possíveis. Vamos esquecer que a diretoria do Vasco foi omissa praticamente o ano todo. Vamos fazer uma corrente de pensamento positivo. Vamos tentar amanhã as pessoas e os torcedores que têm possibilidade de estar lá em Itu, deixar a vida nas arquibancadas. E que esses jogadores dentro de campo tenham a noção que eles estão representando 20 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil todo. Então, amanhã é o dia da redenção, é o dia de você ter a ruptura entre esse Vasco que não mete mais medo em ninguém, para esse Vasco que o Romário disse aí na entrevista. O torcedor não vê mais a hora desse Vasco ressuscitar, esse Vasco precisa voltar para o mercado. Inclusive, olha só, torcedor, é o jogo da Rede Nacional. Mexeram na grade toda da programação da televisão aberta para poder mostrar o Vasco. Porque o Vasco lotou os estádios do sul ao norte desse Brasil.
do Centro-Oeste, Nordeste. Não teve uma região que o Vasco foi jogar que o setor de visitante não estivesse lotado. Então o mercado, o sistema sabe da força do Vasco. Mesmo que as pessoas que passaram por lá nas últimas 2 décadas tentaram de tudo para destruir esse clube, essa força que vem da arquibancada, esse amor, esse carinho que o torcedor tem, faz desse clube continuar em pé. E a alcunha de gigante da colina continua sendo gigante da colina. Então, que esses jogadores amanhã dentro de campo, do apito inicial até o final, tenham isso com ele. Que eles consigam correr e lutar o tempo todo, os 90 minutos. Porque o Vasco precisa dessa ruptura, o seu torcedor precisa dessa ruptura. E esse pensamento positivo, essa trégua que eu estou pedindo para o torcedor aqui, é nos grupos de O Vasco que eu participo, a semana toda, meme do Vasco para cá, meme do Vasco para lá, porque o Vasco vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, vamos parar com isso agora. Vamos pensar só positivo, que amanhã é uma decisão para o nosso clube. É muito pouco uma decisão de um acesso, mas é o que tem para o momento. Eu não estou aqui para ser fiscal de quem vai comemorar esse acesso. Eu terei esse acesso como um alívio. Na minha cabeça, esse acesso vai ser um alívio. Quem quiser comemorar, quem quiser soltar fogos, quem quiser fazer festa, ok. Festa eu vou começar a fazer a partir da hora que o Vasco começar a montar o elenco para o ano que vem. Aí eu posso ter a certeza que o meu Vasco voltou. Que o Vasco que eu me apaixonei, de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinones e Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro e William, Bebeto, Bismarck e Sorato. Esse Vasco aí que eu me apaixonei, em algum momento eu quero que volte. Não precisa nem ser essa seleção que eu acabei de citar aí. Um Vasco com 5 jogadores de uma prateleira mais alta, com mais alguns jogadores da base, já volta a competir e é o que o torcedor pede e espera para amanhã. Valeu, galera! Esse era o recado meu hoje por aqui. Espero que vocês aí possam ter esse pensamento positivo e que no nosso próximo encontro, sábado que vem, o Vasco já esteja na Série A, que a gente já esteja aqui especulando novos nomes, enfim, tudo aquilo que cerca uma equipe que vai precisar ter na Série A. E que a gente possa ter a certeza que amanhã será o enterro desse Vasco que o Romário não reconhece, porque o Romário jogou em um outro Vasco, que o Edmundo não reconhece, que o Bismarck não reconhece, que todos os nossos ídolos não reconhecem e que a torcida do Vasco, infelizmente, conheceu na dor. A gente espera que a partir de amanhã esse cenário tenha mudança. Valeu, galera! Deixe seu like mais uma vez, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e amanhã, aqui ó, nosso encontro está marcado no pré e no pós-jogo. Olhando bem firme para a tela, o Vasco sobe, eu acredito.